Boa noite. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor para juntos louvarmos o seu santo nome. Eu me chamo Roberto, sou da igreja de Riachuelo. Aqui temos a Lúcia, que também faz parte da equipe de louvor lá da igreja de Riachuelo, e é uma honra estarmos aqui na igreja de Benfica para juntos louvarmos o nome de nosso soberano Deus. Amém? Vamos começar os louvores então. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Amém. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. Que as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só.
maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e ouro que existir, seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o Amém. meu Senhor Jesus. Amém. Continuando o nosso louvor, convidamos a igreja para se colocar de pé e vamos cantar o hino Vitória em Cristo. Ouvir a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvindo seus gemidos, de seu sangue dos inimigos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória, Jesus.
Fomos redimidos por Jesus na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Oremos. Nosso soberano Deus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio de sermos chamados seus filhos. E de uma maneira especial, nós te agradecemos nesta noite, por até aqui o Senhor nos trouxe para ouvir a sua voz. Te pedimos em primeiro lugar que o Senhor perdoe os nossos pecados, acrescente a nossa fé em Ti, e que de uma maneira especial, tudo que for feito aqui, for falado, for pregado, for cantado, seja somente para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Aperta o microfone que deve estar desligado. O verde. Boa noite, agora foi. Boa noite, me chamo Carlos, também sou membro ali da igreja de Riachuelo. Esse momento nós dedicamos para fazer os nossos agradecimentos, aqueles pedidos que durante essa semana que já se iniciou, né? E está aberto agora, quem quiser pode falar. Alguém da plateia aqui? Não? Aqui no chat aqui no YouTube a gente tem alguns pedidos aqui. A irmã Maria Duque, ela pede oração por toda a família dela. A irmã Maria Helena de Castro, ela agradece a Deus por todas as bênçãos que ela recebeu e pede oração pela família do amigo Amadeu, que faleceu hoje à tarde. Nosso irmão Temístocles também agradece pelas orações, pela esposa do seu amigo Samuel, que infelizmente ela faleceu hoje. Que nós possamos estar orando pela família dela e para que Deus possa confortar o coração dos familiares. A irmã Eliazir agradece a Deus pelas bênçãos alcançadas e pede oração pela conversão da família dela. Eu acho que aqui a Aldaleia, ela pede que Deus console todas as pessoas que estão enlutadas neste dia. Tem um irmão ali falando. Boa noite. Eu venho fazer mais um pedido, que semana retrasada foi minha irmã, né, que faleceu. Ela já havia com 13 anos, com 2 AVC, então ela não tinha nem uma vida, né? E quinta-feira fiquei sabendo do esposo da minha sobrinha. Eles eram separados, não se deram bem. Ele não era uma pessoa assim muito estava envolvida, né, em coisa não muito boa desse mundo aí, né? E ele faleceu com um problema de tuberculose e infecção urinária. Foi entubado, mas não resistiu. Aí ele deixa 2 filhas, né? E essa minha sobrinha já não convivia com ele há algum tempo. Então eu peço pelos que ficaram, né? Os seus filhos, e a filha dele tem até um neto, né?
E peço, né, ela, inclusive, é de outra denominação, que eu não sei quem é. O nome dela é Priscila. O outro filho é Diego, aliás, Igor, Priscila, Igor, e o neto é Natan. E pela esposa é Elizabeth, que eles venham serem consolados, né? E é esse pedido. Amém. Vamos estar orando por elas. Tem mais alguns pedidos aqui por famílias, né? A irmã Lúcia Souza, ela pede oração pelos familiares, em especial pela sua mãe, Isabel. A Marta Corrêa também pede oração pela família e por sua saúde, né? Que nós possamos estar orando por essas pessoas, por essas famílias. E a gente sabe que é uma luta diária, né? Quando se fala de família, é onde mais o inimigo ele tem agido e tem tirado o sossego de muita gente. Que nós possamos estar orando por essas pessoas, pelas pessoas que estão afastadas, pelas pessoas que estão enlutadas, né? Como a irmã já fez o pedido aqui. Faz a oração agora. Vamos nos colocar de joelho para fazer a oração rapidinho. Santo Deus, Pai querido e amado, nós rogamos o Teu nome, Senhor. Rogamos a Tua presença neste momento, neste ambiente. Que o Senhor possa se fazer presente. Que o Senhor ouça, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Que o Senhor venha cuidar, Pai, do Teu povo que está sofrendo nesse momento. Muitas pessoas enlutadas, pessoas que perderam entes queridos. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Ajude-os, console-os. E que o Senhor possa se fazer presente nessas famílias, Pai. Olhe por essas famílias que te buscam, Senhor. Olhe por essas pessoas que sempre estão aos Teus pés em oração. Que o Senhor possa sanar, ó Deus, as dores que têm assolado essas famílias, Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nos aproxime cada dia mais de Ti e que nós possamos, ó Pai, ser pessoas melhores todos os dias. Que nós possamos ser exemplo, que nós possamos ser parecido mais com Cristo. Perdoe-nos, Senhor, e que essas súplicas e esses agradecimentos, eles possam chegar ao Teu trono de graça, Senhor. Nós somos pecadores e nos humilhamos neste momento em oração, rogando em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Eu estava dando uma olhada aqui nas mensagens aqui de WhatsApp, várias pessoas aqui conosco, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas dando boa noite aqui, alguns pedidos, alguns agradecimentos, família minha e de alguns de nós aqui também que estão aqui, irmãos da igreja, todos são muito bem-vindos ao nosso culto, que agora, creio que daqui para frente vai ser sempre assim, né? Mesmo acabando a pandemia, acho que daqui a pouco vai surgir pessoas de lá do Ceará dizendo assim, eu quero ser membro da igreja de Benfica. Ah, você vai mudar para cá? Não, eu quero continuar aqui no Ceará, mas eu assisto lá todo culto. Daqui a pouco vai ser assim, né? Porque só falta isso, né? Só falta isso. Os nossos cultos agora, qualquer parte do mundo, as pessoas podem estar assistindo, podem estar participando, contribuindo aí com mensagens, e que Deus possa abençoar você. Bom, nós temos todos os domingos, a gente tem arrumado um jeitinho de estar por aqui, e temos tido séries, já algumas este ano, aliás, desde o ano passado, algumas séries, sempre dando sequência aí, e nós começamos na semana passada a Semana de Oração da Família, só que é uma semana de oração sem ser semana, entendeu? Uma semana que não é semana. Já viu isso? Já viu? Uma semana que não é semana? Não, porque assim, semana é semana, né? Mas para a gente a semana de oração da família se transformou em domingos especiais da família. Então nós iniciamos no domingo passado, vamos estar dando continuidade hoje, inclusive no domingo passado eu já apresentei qual era o tema de hoje. Eu não vou apresentar o tema da semana que vem não, para vocês ficarem curiosos, tá certo?
mas o de hoje eu já apresentei. Alguém lembra? Bom, o pessoal que está no YouTube não pode nem colocar, porque era a capa da entrada do YouTube ali, era exatamente o tema. O tema é a escrava missionária. Já faz ideia de que se trata? A gente, no Ministério da Criança, Ministério Infantil, tem a menina serva, a menina cativa, né? Aí alguns títulos diferentes para essa história. Mas a história bíblica não tem nada a ver com a escrava missionária, o título. Na história bíblica, Naamã é curado de lepra. Quer acompanhar comigo a história? Vai abrindo a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Olha só. Existe uma receita única para educar os nossos filhos? Engraçado que educar filho dos outros é tão fácil, né? Não, porque eu eduquei os meus muito bem educados e vou educar esse daqui. E a gente quer dar contribuição. Tem um desenho, Moda Amarela, do Esmilinguido. É bem antiguinho, mais da época dos meus filhos, assim. Bom, na época que lançou, meus filhos eram pequenininhos. E esse Moda Amarela é tão interessante que ali diz que não existe ninguém igual a ninguém. Lá no desenho diz que não existe nenhuma folha igual a outra. Se não existe ninguém igual a ninguém, nem filhos gêmeos são iguais, nem na aparência, e muito menos no comportamento, temperamento e assim por diante, então isso quer dizer que não existe uma receita única para educar nossos filhos. Cada filho é diferente. Deixa eu ver aqui. Quem aqui tem 5 irmãos? Ou mais? Mais? 10? Vocês estão... Era time de futebol lá, um negócio assim? Olha, tem alguns aqui, o pessoal em casa, temos alguns aqui com mais de 10 irmãos. Todos iguais, não é? Todos eles fizeram a mesma coisa, todos eles foram trabalhar com a mesma coisa, todos eles gostavam da mesma comida. Era assim? Não, Lúcia? Pois é. Eu tenho 2 só, 2 filhos. E os 2 não gostam das mesmas... Claro, existem coisas em comum, mas existem coisas que são diferentes. Os 2 possuem temperamento e comportamentos diferentes. Mas o pai é o mesmo, a mãe é a mesma. A educação que foi dada para um não foi dada para o outro? Foi. Tentamos dar a mesma educação para os 2 e criá-los da mesma forma, mas os 2 são diferentes. Não estou dizendo que um é bom e o outro é ruim. Eles estão me ouvindo, inclusive. Não, os 2 são excelentes, são maravilhosos, filhos maravilhosos. Mas os 2 são diferentes. Então não existe uma regra. E você sabe muito bem disso. Olha só, vamos pegar aqui a história de Naamã. Segura aí essa questão dos filhos que eu vou voltar. Pegar aqui a história de Naamã. Naamã, aliás, da menina missionária. Mas Naamã está na história, a gente tem que contar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Ou seja, um homem muito importante com o rei da Síria. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Naamã, e me chama a atenção esse fato aqui, por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, Naamã foi um instrumento usado por Deus em uma batalha, em uma guerra. Ainda foi vitorioso. A Síria foi vitoriosa nessa batalha. Tá, batalha contra quem? Contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. E aí, vem o verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí a história, então, foi Naamã, disse ao seu senhor, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria responde, então, vai, anda, vou enviar uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E o resto da história eu não vou contar. Se você não conhece a história, desculpa, você vai ficar curioso, eu já dei um spoiler aqui, um pedacinho da história. Um resuminho aqui, a introdução da história. Agora você pega a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, e vai ler o restante, tá bom? Agora não. Depois. Porque agora a gente precisa estudar alguns pontos aqui. Vamos lá. Está aí uma imagem, uma ilustração da menina cativa, ou da menina serva, ou da menina missionária, ou da história de Naamã, um texto que nós lemos. Uma pergunta: é possível preparar nossos filhos para serem testemunhas de Deus em qualquer circunstância? O que vocês acham? É possível, é tanto que essa história nos prova isso. É muito diferente a forma como nós dialogamos, como nós conversamos, a forma como nós colocamos para os nossos filhos as atividades da vida, ou as preocupações da vida, ou os desafios da vida. Por exemplo, todo mundo tem que trabalhar? Hã? A não ser que tenha nascido num berço esplêndido, né? Brasileiro deveria ter nascido em berço esplêndido, pelo menos o hino diz assim, né? Mas ninguém nasceu em berço esplêndido, então todos nós precisamos trabalhar. E a forma como nós apresentamos o trabalho para os nossos filhos é que vão fazer a diferença, se eles vão se empenhar e vão se dedicar a trabalhar ou não, vão querer ficar na nossa dependência com 40, 50, 60 anos, é ou não é? É a forma como nós apresentamos. Vou chamar aqui a atenção outro ponto. Por exemplo, a forma como nós apresentamos a igreja para os nossos filhos é que vai definir, essa forma vai definir se esses filhos vão ter interesse na igreja ou não. Claro, às vezes nós apresentamos da melhor maneira e os filhos acabam não tendo interesse, porque todos têm liberdade. Mas muitas vezes somos nós, já falamos isso semana passada, muitas vezes somos nós que tiramos dos nossos filhos o desejo de estarem na igreja. Porque muitas vezes nós somos uma pessoa na igreja e em casa somos outra. Já viu gente assim? Não olha para os lados, não. Você que está em casa não começa a falar de fulano, ciclano, beltrano, não, tá bom? Muitas vezes é assim. Por exemplo, quando nós saímos da igreja, chegamos em casa, vamos pegar no sábado pela manhã. Chegamos em casa sábado pela manhã, depois do culto, e qual é o nosso diálogo? É criticar a pregação, a música, a liderança, como foi o programa? Se essa é a nossa prática, nós estamos dizendo para os nossos filhos o quê? Exatamente isso. Você está indo para a igreja agora porque eu estou te levando, mas depois, se você não quiser, é por sua conta, você fique à vontade. Porque lá é assim, assim, assim. Nós estamos criando em nossos filhos exatamente uma revolta, uma chateação ou um pensamento em relação à igreja. Falei de igreja. Vamos pegar agora de Deus. Eu falei semana passada que nós, pais, somos uma visão, tá? Uma visão dos nossos filhos, uma visão de Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos olham para nós, eles vão enxergar Deus como nós somos. Se eu sou um pai carrasco, como é que meu filho vai enxergar Deus? Um carrasco. Se eu sou o pai liberal que deixa o filho fazer tudo o que quer da vida, não dou
limites, não dou controle, não dou disciplina. O que esse filho vai crescer entendendo de Deus? Que Deus é da mesma forma. Deus deixa a gente fazer o que a gente quer e pronto. Deus deixa fazer? Deixa. Mas Ele colocou o caminho, está aqui. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Faz isso e não aquilo. Nós, pais, também fazemos da mesma forma. Falar, instruir é uma coisa, obrigar é outra. Deus não nos obriga. Entenderam o ponto que eu estou colocando? Então é o seguinte, voltando aqui. Aqui está uma afirmação, mas eu coloco como pergunta. Será que é possível, no meio que vivemos hoje, não só meio à pandemia, esquece pandemia, no meio que vivemos hoje da nossa sociedade, é possível prepararmos nossos filhos para servir a Deus? Eu tenho um colega, tem um tempo já que eu não converso com ele, um pastor, e eu me recordo quando trabalhamos junto, a filhinha dele era bem pequenininha. E ele dizia sempre para a gente assim, eu estou preparando a minha filha para ser a esposa de um pastor no futuro. E eu olhava para ele, assim, que legal, que legal. Você está preparando sua filha para ser esposa do pastor. Ótimo, que legal, que bonito. Preparando a filha para ser uma missionária. Eu sempre falo para os meus filhos assim, olha filhos, pai, meu filho já está na faculdade, mas antes de estar cursando a faculdade, ele perguntava, e aí filho, o que você quer fazer? Ah, é isso, já há muitos anos que ele fala na mesma linha, é isso aqui, e eu sempre coloquei para eles assim, filhos, façam, estudem o que vocês quiserem e vão dedicar à profissão que vocês amarem e gostarem, mas que nessa profissão vocês sirvam a Deus. Sempre falei, se estão me ouvindo, estão escutando de novo. Sirvam a Deus. Vai ser médico, vá ser um médico que sirva a Deus, que trabalhe para Deus. Vai ser um engenheiro, vai ser um engenheiro que trabalhe para Deus. Vai ser um nutricionista, um cozinheiro, vai ser um advogado, vai ser um motorista. Não importa qual seja a profissão, todas elas são importantes e úteis. Mas nós precisamos instruir os nossos filhos para que usem a sua profissão para Deus, para serem missionários. Só assim nossos filhos estarão preparados, como essa pequena. Alguém fez a seguinte afirmação: criar filhos é como jogar videogame. Cada fase fica mais difícil. Eu lembro que quando os nossos filhos têm 2 anos de diferença, 2 anos e meio. E eu lembro que quando eles estavam pequenininhos ainda, o Arthur, por exemplo, ainda engateando, a gente ficava torcendo para começar a andar. Daí a pouco começou a andar e a gente... Aí começaram a surgir as fases um pouco mais complicadas, porque ele não queria só andar, ele queria correr. E ele descobriu que andando, correndo, ele podia também fazer outra coisa, subir nas coisas, por exemplo, até um belo dia que ele subiu na cadeirinha dele lá, uma cadeirinha dessas de plástico, dessas mesmas de salinha, de plástico, subiu na cadeirinha e ele caiu com o rosto no chão. E por aí vai, entende? Hoje, ele tem 18 anos. Não está aprendendo a andar, porque já aprendeu no passado, mas cada fase da vida tem as suas características. E aí vem as suas dificuldades, como alguém disse. Com os filhos é assim, à medida que eles vão crescendo, vão mudando de fase, as coisas vão se complicando e nós vamos tendo mais dificuldades para lidar com eles. Por isso precisamos nos adequar a cada nova fase para saber como lidar com os filhos.
Então, queridos pais, vocês que estão aqui, que são pais, aqueles que não são pais ainda não, né? Aqueles, eu sempre brinco com eles, aqueles que não são pais ainda, você que está em casa, que é pai, é mãe, filhos pequenos, cada fase da vida, aproveite, né? Porque passa voando também, né? Passa voando. Aproveite cada fase da vida. Está aí com os filhotes aí, daqui a pouco não vai conseguir pegar os dois, mas não, com soninho assim não. Aproveite cada fase da vida, porque passa voando, mas em todas as fases, ensine seu filho a ser um missionário, a falar de Deus. A psicologia, ela explica que cada filho tem um conceito, uma visão diferente do mesmo pai. Ou seja, não é só, muitas vezes a gente acha que nós tratamos os filhos de forma diferente. Eu tenho um filho e uma filha. Eu não podia tratar o filho da mesma forma que a filha, nem a filha da mesma forma que o filho. Até hoje, tratamentos, alguns são diferentes, porque é um rapaz e uma moça. Não dá para tratá-los como iguais, eles não são iguais. Mas da mesma forma, é como um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo sempre requer um tratamento diferente do filho mais velho. Isso aí, a gente precisa estar ciente disso. Mas da mesma forma que nós tratamos assim, os filhos também que nós temos, nos veem de formas diferentes. Então, meus dois filhos, meu filho me vê de uma forma e a minha filha me vê de outra forma. Então, a psicologia vem colocando isso. Toda a paternidade ainda se torna mais desafiadora. Por isso que educar os filhos nos caminhos do Senhor, nos princípios de Deus, é algo que deve nos colocar na condição de sermos ainda mais dependentes de Deus. Quer educar os seus filhos nos caminhos de Deus? Vocês sabem que os filhos, eles reproduzem o que nós fazemos, né? Nós somos, na realidade, um exemplo. Tem um vídeo, no passado, aí, era até em inglês, dizia assim, filhos veem, filhos fazem. Esse vídeo rodou muito aí pelo YouTube, deve ter até hoje aí. E o que esse vídeo estava mostrando? Um pai que agredia a mãe, o filho também estava aprendendo a agredir a mãe. Um pai que desrespeitava um idoso, o filho também estava aprendendo a desrespeitar um idoso. A mãe que estava ali na sua vida e de repente pegava um cigarro para fumar, o filho vendo aquilo também aprendia a fazer a mesma coisa. Então os filhos, eles se espelham em nós. Se nós nos tornamos dependentes de Deus, se nós temos uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, e os filhos enxergam isso, eles também terão um relacionamento com Deus. Eles também terão um companheirismo e encontrarão em Deus um companheiro, um amigo. Então isso depende de quem? De nós, pais. Que o que eles enxergarem em nós, eles também agirão e farão. Ensinar os nossos filhos a serem dependentes de Deus. É engraçado. A única parte que fala da menina está por aqui, não fala mais da menina. Depois vem contando a história de Naamã, como é que ele foi para Israel e tudo mais. Lê lá a história se você não conhece. Essa menina, não aparece o nome dela. Acredita-se que ela tinha em torno de 12 anos, mas também não se fala a idade. Não tem informação sobre os pais. Não fala nem de qual cidade, qual tribo que ela era. Simplesmente fala da menina que tinha sido levada cativa da terra de Israel. Mas uma coisa fala dessa menina, a atitude dela. Se você fosse levado escravo para um local, e agora você fosse colocado pelo mesmo
soldado, mesmo policial que te raptou lá dos seus pais, levou para a casa dele e colocou você lá como um escravo ou uma escrava lá na casa dele, qual seria a sua atitude? Revolta, né? Raiva, sentimento de desejo de vingança. Não sabemos ao certo. Pode ser que os pais dessa menina tenham sido mortos quando ela foi levada cativa. Foi guerra. Ou o pai, pelo menos. Não sabemos. Mas essa menina, ela tinha sido ensinada e tinha sido educada para, quando ela fosse confrontada, ou quando houvesse necessidade, ela apresentasse o Deus em quem ela acreditava, em quem ela cria. Ela aprendeu isso com quem? Foi no meio do caminho, enquanto era levada de Israel lá para a Síria? Ai, Senhor, o Senhor está... Não, ela aprendeu isso com os pais desde pequena. Então, a linda história dessa aqui não é nem a cura de Naamã. Quantos outros foram curados de lepra na Bíblia? Quantas outras histórias? Só porque Naamã foi lá e mergulhou às vezes lá, tirou uns mergulhos? A linda história diz respeito a essa menina. Ela escolheu trabalhar em lugar de ficar revoltada. Essa menininha, ela mantinha um diálogo com a sua senhora. E o seu trabalho bem feito, as suas atitudes, o seu carinho, a sua dedicação, a sua, quem sabe, gratidão, ela poderia estar morta também. Mas ali, com as suas ações, as suas atitudes, ela ganhou a confiança da sua senhora. E dialogando com a sua senhora, ali mostrando para ela algumas coisas, ela um dia descobre que o seu senhor, Naamã, era leproso, e ela apresenta então a Naamã o caminho da cura. Olha, a história está aqui, olha. O meu Deus, o Deus do meu povo, Ele pode curar o seu esposo. Ele pode curar o meu Senhor. Fala para ele procurar o meu Deus. Fala para ele lá na minha terra, lá, nos meus parentes. Porque o meu Deus pode. Que confiança. Que confiança em Deus. Ela testemunhou do Deus de Israel. E desta forma, ela salvou a vida de Naamã. Você já leu a história? Conhece a história? Está aqui. Até o verso 19. Sabe o que é interessante? Além dessa menina mostrar Deus para Naamã, ela pregou com a sua atitude, com a sua vida, com quem ela era. E é exatamente isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Ensiná-los a serem. Não é ter uma atitude num momento ou outro, é ser alguém que está convivendo ao lado de Cristo, está convivendo ao lado de Deus. Uma menina escrava, um homem enfermo, falou com o rei, um profeta que realizava milagres, que a menina disse, tem um profeta, ela procura o profeta. Mas onde foi que tudo começou? Com uma menina escrava que simplesmente resolveu testemunhar do Deus Todo-Poderoso. Qual foi o êxito dessa menina? Não conta nada aqui se essa menina depois disso foi liberta, se ela foi levada de volta. Conta? Possivelmente continuou como escrava até o fim da sua vida, ali, na casa dos seus senhores. Como era muito nova, de repente seus senhores morreram, ela continuou ali até
com os filhos dos seus senhores? A gente não sabe, a gente não conhece o resultado da história dessa menina. Aliás, eu quero encontrar com essa menina no céu. Perguntar para ela como é que foi o restante da história. Conta aí, primeiro me diz seu nome, né? Vou me apresentar, me conta seu nome aí. Às vezes a gente quer, né, quer ir para o céu, quer encontrar com Davi, quer perguntar para Davi, contar as histórias lá. E a gente só pega esses personagens assim, né? Vamos procurar a menina assim. O que motivou? Pergunta para ela, o que motivou você? Sabe o que ela vai te responder? Meus pais. Eu conheci a Deus através dos meus pais, através da minha família. Isso me motivou a falar do meu Deus para o meu, vou citar aqui uma palavra pesada, meu algoz. Não era um patrão, ela não estava recebendo nada, ela era uma escrava. Qual foi a razão do êxito dessa menina? Ela podia, né, ter pensado, já que eu estou aqui como uma escrava, é porque Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, Deus se esqueceu de mim. E não é assim que a gente, geralmente, a gente faz, quando as coisas dão errado em alguma etapa da nossa vida. Alguma coisa dá errado e a gente começa, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, começa a falar mal de Deus. Ela podia ter feito isso, mas não. Ela não permitiu pensamentos negativos, pensamentos de revolta, não permitiu nada disso. Ela continuou pensando em Deus, acreditando no amor, na providência, no cuidado de Deus. E foi exatamente por isso que ela apresentou para Naamã a única solução. Hoje lepra tem cura. Na época não existia cura. A única cura era através do Deus Todo-Poderoso. E assim, nós não temos muitos relatos antes disso de cura na Bíblia. Você já reparou? Cura da lepra? Temos muitos relatos de cura de lepra na Bíblia. Onde é que essa menina tirou que o Deus dela, o profeta, poderia interceder com Deus para que o seu Senhor fosse curado? É porque ela confiava que o Deus dela podia todas as coisas. Que ele podia não apenas curar a saúde física de Naamã, mas curar Naamã em todos os aspectos. Naamã, ele reconhece, depois, ele reconhece o Deus de Israel. Ele, inclusive, ele pega ali uma terra, né? Quem conhece a história, para levar lá para a Síria. Não porque a terra era sagrada, mas porque ele queria ofertar ao Deus de Israel na terra, como se ele estivesse na terra de Israel. Linda história. Não há dúvida de que por trás dessa fé juvenil estava um pai, uma mãe que lhe havia ensinado do cuidado e da proteção de Deus. O plano de Deus é que os pais conduzam e ensinem seus filhos a amar e a obedecer ao Senhor. E a ordem de Deus para os pais é, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Se essa criança se desviar dos caminhos no futuro, pode até se desviar, mas esquecer, ele vai esquecer jamais. Pode escolher deixar de lado, mas esquecer não. Nossa tarefa, a minha e a sua, é educarmos nossos filhos, os nossos queridos, nos caminhos do Senhor e ensiná-los a serem testemunhas do grandioso Deus na escola, com os amigos, futuramente no trabalho, na família e em todos os aspectos da sua vida. Ensiná-los a serem testemunhas do Deus verdadeiro. Que Deus possa conceder a cada pai, a cada mãe, sabedoria para ensinar os seus filhos nos caminhos de Deus. E que nós possamos,
cada dia, então, nos dedicarmos a sermos para os nossos filhos um exemplo da perfeição de Deus, não só do amor, mas do carinho, do cuidado que Deus tem por nós, sermos esse modelo, esse exemplo para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos então, desta maneira, nos colocar de pé para o hino final. Que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa restaurar nossa família, nossos filhos, que o Senhor possa restaurar nossa confiança nele, nosso amor com ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Obrigado, ó Pai, porque exemplos como este da menina serva, menina cativa, menina missionária, estão na Tua palavra para nos ensinar, ó Deus, que precisamos instruir nossos filhos, precisamos, ó Pai, ensiná-los a serem Tuas testemunhas, que, ó Deus, nós possamos ensinar não apenas com palavras, mas também com a nossa vida, o nosso testemunho. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito dê sabedoria a cada pai, cada mãe, para que eduquem seus filhos nos Teus caminhos e que, ó Pai, a cada dia eles possam crescer em Tua graça, em Teu amor, em Tua sabedoria. Esteja conosco, abençoe cada família, cada pedido de oração que foi descrito ou colocado aqui, que o Senhor esteja em cada lar. Nos dê uma boa semana ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a vocês que estão aqui conosco. Deus os abençoe. Deus esteja no seu lar, na sua vida. A você que está em casa também, um abraço. Deus abençoe você. E até quarta-feira, nosso culto de oração aqui na Igreja de Benfica presencial. E nós temos online, ok? O culto aí com o estudo Jesus Restaurador da Vida, acontecendo aí online a partir da Igreja da Usina. 19h30, o horário para ambos. Deus abençoe a todos. Senhor, proclama a sua grandeza, o seu